É isso aí, já voltamos, foi bem rapidinho, né? E quando a gente saiu para o intervalo, eu tinha deixado uma pergunta para o Washington. Se nesse caminho dele como filho de pastor, se alguma vez alguém disse algo para ele do tipo, você está aqui por ser filho de pastor, ou você tem cargo por ser filho de pastor, se ele já passou por isso. Então, pode responder para a gente, Washington. Então, Fernando, eu vou ser bem sincero. Eu nunca ninguém chegou em mim e falou, olha, você está aí porque você é filho de pastor, etc. e tal. Nunca ninguém falou. Talvez, né, pelo fato de a gente já estar caminhando há muito tempo, pode ter acontecido sim. Mas eu, na comunidade Batista Adonai, graças a Deus a igreja que respeita e honra muito os filhos dos pastores, eu não me lembro, não me recordo de estar em um momento assim, a pessoa olhar para mim com um olhar de você só está aí porque é filho de pastor e etc e tal. Eu não me recordo disso. Até porque, como eu digo de quem eu conheço, não vou falar de quem eu não conheço. Até porque quando a gente tem competência para fazer algo, não deixa respaldo para dúvida, né? Se você faz o que teu pai pediu para que você faça bem feito, que nem você é ministro de louvor, então você é músico, você toca, você canta, você ministra, você prega e faz tudo muito bem feito. Então você não precisa estar tendo que justificar o fato de você estar lá. O próprio Deus te coloca onde você está, né? Isso, perfeitamente. E o fato de você ser filho de pastor não é que você está ali porque o pastor te colocou ali, não, é consequência. Obrigatoriamente você vai estando sempre um passo à frente, mas não por competência, assim, redundante, mas eu vou te explicar o porquê. Porque muitas das vezes você sendo filho de pastor, por exemplo, meu pai, quando ele começou o ministério em Campinas, nós não tínhamos músico. Hoje nós temos um ministério de louvor ao Senhor em Campinas, que é um ministério estruturado, guitarra, bateria, e aí vai. O pessoal totalmente estruturado. Mas antes dele chegar, quem começou o ministério de louvor eram os filhos dos pastores, por exemplo. Meu pai cantava e a gente tinha uma caixinha lá, então a gente foi começando junto. Aí às vezes faltava uma guitarra, aí a gente ia lá e pegava uma guitarrinha. Aí faltava uma bateria, a gente ia lá e pegava uma bateria. Então, consequentemente, é uma necessidade que a gente supria sem saber. E a gente ia aprendendo assim, obrigatoriamente. E, graças a Deus, nós estamos trabalhando muito. Amém. Pessoal, tá aí na tela de vocês o número do WhatsApp para que vocês enviem perguntas. Eu vou passar agora para o Leandro, falar um pouco com ele sobre a experiência dele também. E nesse meio tempo você pode estar enviando perguntas para o Washington ou até mesmo para o Leandro, nesse número que está aparecendo para você aí na tela. No WhatsApp, você pode mandar, a gente vai ler aqui ao vivo e ele vai responder para você agora, ok? Leandro, fala um pouquinho da sua história para nós, fazendo favor. Bom, Fernanda, a minha história na comunidade Batista Adonai, e eu falo no Evangelho mesmo, porque eu tenho uma história muito longa em grupo de jovens na Igreja Católica, fui coordenador por 2 vezes do grupo de jovens Jumacres, participei de vários festivais de música, em equipes de teatro, companhias de teatro, tanto do grupo de jovens como fora. E eu tinha essa experiência de grupo de jovens da Igreja Católica. E eu passei um tempo, estava morando sozinho e casei. E a minha esposa começou a frequentar a comunidade Batista Adonai. E eu ia levar ela lá, só que eu não ia, não gostava muito desse negócio de igreja pentecostal, essas coisas que batizam no Espírito Santo, eu não acreditava nada disso, eu achava que tudo isso aí era uma grande mentira, uma grande só para chamar a atenção do povo, até que fui convidado para ir num encontro lá em Campinas, o pessoal me convidou, e a minha esposa chamou, eu resolvi aceitar o convite. E nesse encontro em Campinas, que foi o Lost, aconteceu uma experiência muito sobrenatural na minha vida. Eu fiquei lá durante 3 dias no encontro, ouvindo as ministrações, ouvindo o que Deus falava, mas no último dia do encontro, na parte da manhã, aconteceu algo sobrenatural. O Espírito Santo de Deus me tomou com uma força muito grande e me colocou ali no chão, tomado pelo poder do Espírito Santo, me colocou ali praticamente de joelhos, deitado, caído.
caído, aquele homem que vivia em pecado, vivia em baladas, vivia em cerveja, Deus colocou ele ali. E a partir do momento que eu me levantei, Deus me fez uma outra pessoa. E a partir daquele momento, algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Aquelas coisas que para mim era importante, que era antigamente, para mim já não faziam mais sentido na minha vida. Como sair para balada, churrasco, cerveja, coisas totalmente pecaminosas. Deus me levantou um outro homem a partir desse encontro. E a partir daí eu comecei a caminhar no Evangelho, a estudar a Palavra de Deus. A cada dia procuro me aprofundar mais e mais na Palavra do Senhor. Procuro a cada dia saber mais desse Deus maravilhoso. Mas essa transição, porque eu também vim da Igreja Católica, e lembrando, amados, não estamos falando aqui de religião, ok? Estamos falando de vida, é diferente. Eu também vim da Igreja Católica e a transição mais complicada para mim foi os cultos durante a semana, que eu ia só na missa no domingo. A coisa mais próxima com o pastor, porque na Igreja Católica era um pouco mais difícil para mim ter acesso com o padre. Então, ali o pastor estava acompanhando mais perto, a cobrança era um pouco maior. Como foi para você essa transição? Você teve algum tipo de problema também? Um problema assim, eu não tive em termos, porque quando eu me converti, já fazia um tempo também que eu já estava afastado, até da Igreja Católica eu não estava participando mais, quando eu me converti na Igreja Evangélica. Só que eu tinha muitos amigos dentro da Igreja Católica, de caminhada, de grupo de jovens, e houve assim algum questionamento, por que abandonar a fé católica, por que abandonar a Igreja Católica e ir para a Igreja Evangélica. Eu conheci casos dentro da Igreja Católica, né, nessa caminhada que eu tive de grupo de jovens, de pessoas que transformaram a sua vida também, eram pessoas que viviam em pecado e resolveram abandonar toda aquela vida pecaminosa e viver uma vida buscando a Deus. Só que acho que a experiência que eu tive com Deus, que me chamou realmente para o Evangelho, na comunidade Batista Adonai. Acho que isso foi o fator decisivo para mim querer caminhar no Evangelho nessa comunidade e nessa igreja. E eu não tive assim nenhum questionamento, até as pessoas ficaram felizes por eu ter aceitado Jesus dessa forma. Amém. É uma história muito bonita, muito interessante. E então, já que nós sabemos já um pouco da vida de cada um, agora eu vou começar naquele tema que eu havia dito, o jovem na igreja. Quero saber um pouco da opinião de vocês. Por que é tão difícil a gente conseguir trazer o jovem para a igreja? E muitas vezes, quando a gente traz, é difícil mantê-los na igreja, né? Eu tenho, talvez, à vista de alguns, eu tenho um pensamento meio retógrafo, eu não gosto de algumas baladas que tem dentro de igreja, não gosto de algumas coisas, mas tudo é válido, é para a honra e glória de Deus, para o reino e para ganhar vidas para Deus. Mas algumas igrejas se apelam para esse lado. A gente vê igrejas hoje que tem balada, que tem festas à noite, tem matinê, tal, tem tudo esse tipo de coisa. Então a gente vai estar falando um pouquinho desse tema. E você que é recém-chegado, Leandro, se você quiser falar para a gente um pouquinho, o que você acha que atrai o jovem para a igreja, o que faz depois que atraí-lo, como a gente pode manter o jovem na igreja? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu penso o seguinte, Fernando, o jovem, ele tem uma energia muito grande e ele, ao meu ver, é o coração de praticamente toda a igreja, a juventude é o coração da igreja. E o jovem, ele quer atividade na igreja. O jovem, ele tem essa energia. Então, ele quer o quê? Ele quer estar participando da parte musical, da parte de teatro. Ele quer estar envolvido com as coisas que acontecem dentro da igreja. E uma igreja, para manter uma juventude ligada a ela, ligada ao Evangelho, precisa ter atividades em vários focos, tanto na parte musical, quanto na parte de teatro, tudo ligado ao Evangelho, que são formas de evangelizar através dos talentos, através dos dons que Deus dá. Eu acho que a juventude ela necessita disso dentro das igrejas
para desenvolver um trabalho legal. Na sua opinião, Washington, você acha realmente que é necessário ter eventos, ter esses grupos de teatro, tal, e música dentro da igreja para manter o jovem? Eu falo assim, se é necessário, pelo fato de que quando eu me converti na Igreja Batista, nós não tínhamos como que eu posso dizer, o maior entretenimento que a gente tinha era posar na casa do pastor e os filhos do pastor tocavam louvor pra gente, mas isso foi em 2000, hoje as coisas mudaram, né? Na época não existia Thales, não existia esse pessoal que existe hoje, não estavam cantando, não estava na mídia. Então pra mim não fui atraído por eventos. Na tua opinião, Washington, você acha necessário, não acha? O que você pensa sobre isso? Bom, na minha opinião é o seguinte, eu acredito que algumas estratégias na igreja é válida, muito válida, né? Até mesmo para atrair essa juventude que muitas das vezes nós falamos, mas vai usar, vai se parecer com o mundo, vai... Não, é bem diferente uma coisa com a outra. É lógico que existem alguns casos que as pessoas exageram, mas aquela coisa com bom senso, com ordem e com decência, convém. Por exemplo, existem várias pessoas que eu já conheço, vários amigos meus mesmo, olha, vai ter um culto do rap hoje na igreja tal. Mano, vamos lá que vai ser top. Ah, eu gosto de rap, irmão. E chegou lá, o cara foi e pregou um rap, por exemplo, o pessoal aqui de Santo Antônio da Platina conhece bastante o Tiagão, acho que já ouviram falar do Tiagão. Ele é um cara que prega a palavra. Então, essa palavra assim, o cara é uma forma estratégia de trazer a pessoa até vocês, trazer a pessoa até Cristo, para que eles possam ver e entender o Deus que nós servimos. E quando essas pessoas chegarem na igreja, nós usamos da estratégia. Quando essas pessoas chegarem na igreja, elas não têm que ver, aí entra, né, eu abro um parênteses aqui, aí entra um porém. Quando essas pessoas que estão lá fora vê em você uma coisa que não tem no mundo, essas pessoas serão transformadas através das suas atitudes. Por exemplo, a pessoa sai do mundo e entra na igreja e fala, nossa, olha isso, que maravilhoso. Então, a gente vai dar sequência, eu acho que a gente vai entrar em um... Você pode concluir na próxima, porque eu tenho uma pergunta interessante para você. Eu quero saber se esses jovens atraídos por baladas ou por eventos dentro da igreja, se a gente não está tirando o jovem da balada e trazendo para a balada. Eu vou perguntar para você isso logo após o intervalo, já que a gente volta.